Vamos falar sobre desenvolvimento de máquina ou alguma placa eletrônica. Isso daí não ensina na faculdade, ou pelo menos eu não aprendi na faculdade. Não ensina no curso técnico. Eles não, eles, a gente aprende sobre teorias na faculdade, no curso técnico. A gente aprende sobre como usar, né? Como calcular, mas como que fazem as coisas, por exemplo, como que é feito um aparelho de som, uma televisão, como que é feito qualquer coisa que a gente conhece, usa na área industrial, uma máquina inteira, como que ela é feita? Não é um grupo de engenheiros que desenha e desenvolve tudo do zero, não funciona assim, né? Por muitos anos eu achei que funcionava assim, mas não é assim que funciona, né? O pessoal não explica. Eu fui, depois de muito tempo, eu fui compreendendo como que funciona. Por exemplo, quando você quer fazer uma placa simples para fazer alguma coisa, independente do que, eu quero fazer uma placa para ler a temperatura e controlar alguma coisa, fazer um controlador de temperatura. Dependendo da temperatura que ele tiver, eu quero que ele haja de uma forma e dependendo da temperatura que tiver, que eu presetar um set point, que ele faça outra coisa. Eu não vou calcular tudo do zero, né? Muita coisa é eu que vou calcular, mas eu vou pegar, vamos supor, eu vou pegar um datasheet eu sei que um determinado circuito integrado funciona de tal forma. Por exemplo, um motor que eu quero, eu vou dar um exemplo bem mais simples. Um motor que eu quero que rode horário ou anti-horário dependendo de uma função. Ele vê uma temperatura X, eu quero que ele rode horário. Se a temperatura baixar de Y, eu quero que ele rode anti-horário. Sei lá, para alguma coisa que uma pessoa queira desenvolver, né? Eu vou pegar um equipamento já pronto. Eu vou pegar lá um componente já pronto. O cara que fabrica, a empresa que fabrica o componente, tem algumas recomendações. Tem o datasheet que eles falam, né? A ficha técnica do componente. Aquele datasheet tem algumas recomendações. Ele recomenda para você que você use daquela forma, que você instale tal componente, um resistor, um capacitor, da forma daquele jeito. Então é desse jeito que se produz alguma coisa, uma placa eletrônica, uma máquina. Eu pego recomendações de vários fabricantes, entendeu? Muita gente não explica isso, a pessoa não entende que é assim. Ela pensa que o fabricante de equipamento fabrica tudo do zero, e não é assim. O fabricante de equipamento, ele faz parcerias, né? Ele faz várias parcerias. O cara vai produzir uma impressora flexográfica. Ele não vai produzir ela do zero, pelo menos a parte elétrica e eletrônica, ela não é feita toda do zero, né? A parte elétrica e eletrônica, ela não é feita toda do zero, né? São feitas com parcerias, igual eu estava explicando, os componentes. Eu quero fazer uma placa eletrônica de alguma coisa. Eu tenho que ter com certeza conhecimento de engenharia para saber o que eu estou fazendo. Eu quero fazer um motor, igual eu estava falando, rodar para horário e anti-horário. Eu preciso de um controlador de motor. É um motor de corrente contínua, 24 volts. Eu vou pegar um componente eletrônico que tem lá seus 4 transistores em ponte H para fazer a inversão, né? Beleza. Aí eu preciso desse transistor, eu preciso de proteção de sobrecorrente. Isso está tudo no invólucro. Eu pego um componente desse, pego o datasheet dele. No datasheet tem a recomendação do fabricante que produziu aquele componente. E a mesma coisa funciona numa máquina complexa, uma máquina de 20 metros. O cara vai lá, ele faz o projeto básico do equipamento da parte mecânica, mas a parte mecânica também tem assim. Vamos supor, eu vou usar mancaus para segurar o tambor de uma impressora flexográfica. O cara que fabrica o rolamento, ele já vai recomendar os mancais. O cara que fabrica os mancais, ele vai recomendar as tolerâncias. Quando você compra, tudo que você comprar tem a especificação do fabricante que produziu aquela peça. E em cima dessas especificações que você trabalha com a sua máquina, correto? Claro que você tem as suas especificações, mas você vai basear nas especificações dos componentes que você está usando, entendeu? Eu vou precisar de mancais para suportar o peso de todo aquele tambor, né? A parte mecânica é feita assim, a parte elétrica é igual. Eu vou instalar inversores de frequência para o desbobinador, para o bobinador, entendeu? Esses inversores de frequência é fabricado por uma empresa. Eu faço parceria com essa empresa e a empresa me dá o inversor de frequência. Como eu vou produzir várias máquinas, eu faço uma parceria. Eles me dão um inversor de frequência, me dão um engenheiro que trabalha, que produz o inversor de frequência já com a programação. Eu quero que ele desbobine, ele gere
regeneração, alguns inversores que é de desbobinamento, ele regenera, né? Ele vira um gerador. Aí eu vou com o pessoal da engenharia que produziu o inversor de frequência da melhor forma. Então, o cara que produz uma máquina, ele não produz tudo do zero, ele faz parcerias. Entendeu? Às vezes você fala com o fabricante do equipamento, o fabricante do equipamento ele vai lá dar uma pesquisada, porque ele não tem todas as informações. Às vezes porque ele trabalha todo dia com aquele equipamento, ele lembra alguma coisa. Mas uma coisa mais complexa, ele não vai já saber de pronto já te falar a resposta. Ele vai te consultar outros fabricantes, entendeu? Então é um conjunto de coisas. Não é só o cara desenhar e fabricar tudo do zero. Muita gente acha que é assim, mas não é assim. Até conserto de placa eletrônica funciona assim também. Se você, vamos supor, você quer consertar uma placa eletrônica. Você pega uma placa eletrônica, independente do que seja, qualquer coisa que ela faça. Você colocou lá na bancada, existem algumas técnicas para você usar para você consertar uma placa eletrônica. São algumas técnicas, né? Você identificou o componente que você está desconfiado que ela está queimado? Eu identifiquei, eu usei uma das técnicas. Depois eu vou fazer um vídeo do conhecimento que eu adquiri conforme o tempo. Mas eu usei uma das técnicas para identificar o componente queimado e cheguei à conclusão que é esse componente queimado, né? Esse componente, se você pegar o código deles, tem um datasheet. Se você entrar na internet e baixar o datasheet desse componente, você vai ver que, muito interessante, o fabricante recomenda que aquele componente seja instalado de uma forma, de umas 2 ou 3 formas diferentes, dependendo do que ele vai fazer. Se você olhar a placa eletrônica, é bem parecido, tá quase bem parecido com o que o datasheet explica, recomenda, né? Então o cara que produziu aquela placa, você percebe que ele leu o datasheet, com certeza. E ele usou uma das três formas que o próprio fabricante do componente recomendou. Aí você chega à conclusão que sempre os fabricantes dos equipamentos usam recomendações dos outros fabricantes de componentes, entendeu? Muita gente não entende isso. O cara acha que o pessoal da engenharia produz tudo do zero. Produz muita coisa do zero, com certeza, mas a grande maioria das coisas não é feita assim. Eu já uso o know-how de outra empresa, né? Porque daí eu vou melhorando o equipamento. Uso o know-how de outra empresa que fez várias pesquisas, né? Chegou no melhor material, no caso da mecânica, na melhor dureza, na melhor resistência ou resiliência, né? Porque não é só resistência, e sim resiliência. Então tem todo um contexto. É bem interessante isso aí. Na área de engenharia, é uma paixão minha, né? Igual no filme da Alita, né? O pessoal viu aquela... Quem assistiu o filme da Alita sabe o que eu tô falando. Viu aquela cidade inteira flutuando. Aí a menina pergunta, nossa, isso é mágica? Aí ele fala, não, é algo mais forte. É engenharia. É alguma coisa assim, que é a minha paixão, engenharia. É um negócio assim, muito legal.